costumo dizer que por trás de todo homem, toda mulher de sucesso, existe uma história de superação. Qual é a história de superação da Flávia Jordão? Até rimou. Né? É o que eu falei pra você ali no começo, né? Meu filho sofreu um acidente de carro muito grave, e isso faz 1 ano, exatamente. E eu tava num momento, foi em janeiro, fez 1 ano. Sabe aquele momento de crise existencial? Assim, eu fiz 40 anos e eu fiquei muito surtada, assim, será que o que eu fiz da minha vida até agora, será que tá tudo bem? Será, sabe assim, então, muitas crises, muitas. E aí eu tava em casa, num dia, ia ter show, foi no dia 15 de janeiro, eu não esqueço, porque ia ter show do Gustavo Lima. Eu tava em casa e a gente foi na piscina, o Bruno, eu e o Bruno, e o pai dele ia à praia. Era final de semana dele ficar com o pai dele. E o pai dele mandou mensagem, ele não queria ir. Só que eu já tinha combinado de ir no show. Aí eu falei assim, filho, vai, a sua irmãzinha vai junto. O pai vai à praia, né? Você sempre quer ir à praia, a mãe não gosta de praia. Então você vai curtir, vai com o pai. E eles sofreram um acidente. Então, assim, além de sofrer o acidente, ele não queria ir e eu insisti que ele fosse. Então, isso cai, assim, numa mãe, né? Eu Porque imagino. eu digo, assim, que a gente, quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Que a gente vive culpada por tudo, assim. Eu melhorei muito isso hoje, mas é difícil. E aí, o pai dele me ligou, eu estava no sofá da minha sala conversando com meu filho maior, o pai dele me ligou falando que estava indo para o hospital e que o Bruno estava grave. Mas o pai dele sempre foi muito exagerado, assim. Então, assim, eu fiquei chocada com a informação, mas grave, assim, sabe? Não, sabe quando não cai a ficha? Tá, vamos pro hospital. Aí eu acordei meu marido, tinha trabalhado à noite, estava dormindo, e eu cheguei no Pequeno Anjo antes da ambulância. Gente, aqueles 5, 10 minutos, sei lá, que a ambulância não chegava, eu achei que eu ia morrer, que ia faltar meu ar. E não chegava, e daqui a pouco chegou a ambulância, desceram, né, com ele todo imobilizado, e ele gritando, Meu e ele Deus. tava fora dele, assim, sabe? A pancada na cabeça foi muito forte. Então ele ficou fora, ele ficou falando coisas assim, e ele não me via. A mãe tá aqui, e todo ensanguentado, né? Todo ensanguentado. A mãe tá aqui, e ele não me via. E aí eu vi que realmente ele estava grave, que ele chegou ali no Pequeno Anjo, e naquele momento eu descobri uma força assim que eu não imaginei que eu tivesse, porque se eu fosse pensar em algo desse com meu filho, eu ia imaginar que eu ia ficar muito mal, que eu não ia conseguir estar perto dele, e para mim o importante naquele momento era estar perto dele. E eu pedi para a médica para entrar ali no hospital com ele, né, na sala. E primeiro uma médica falou, não deixa. Eu falei assim, eu não vou atrapalhar. E eu não chorei, eu não consegui assim chorar, não. Eu não vou atrapalhar. Do nervoso. E eu entrei, fiquei lá do lado, tanto que ele fez um corte muito profundo aqui na boquinha. Eles costuraram ele. Tinha quantos anos? Ele tinha 11. Tinha 11 Eles anos. costuraram. Recente agora. Recente, faz 1 ano. Costuraram aqui, né, a boquinha dele, aí aqui o rosto estava bem inchado. E eu fiquei lá o tempo todo, até ele achar uma vaga na UTI, aí depois ele teve que sair, porque nessa época, não sei se tem até agora, o Pequeno Anjo não tinha raio-x, aí ele teve que ir pro... Era raio-x? Não lembro o exame. Mas era um exame de imagem, assim, que não tinha no Pequeno Anjo, aí tiveram que levar ele pro Marieta. Nesse momento, não me deixaram ir junto, né? Daí um médico me acalmou, disse que ia com ele, que ia cuidar dele, daí foram, voltaram, ele foi pra UTI. Nesse momento, assim, ó, tu vê que nada importa sem ser saúde. Porque, assim, a gente se preocupa com trabalho, a gente se preocupa com dinheiro. Assim, dinheiro é algo que faz a gente perder o sono. Sim. Né? Muito, né? Se você não tem, assim, uma estabilidade financeira. Então, assim, eu tava passando por muitas coisas naquele momento. Mas quando eu vi, ainda meu filho ficou num leito de UTI que dava para ver a igreja matriz, assim. E eu só rezava para Deus devolver meu filho. E ele é muito parecido comigo, assim, ele é muito alegre. Muito alegre. E ele tava... Todas as vezes que ele acordava, não era ele. Ele não reconhecia a gente. Ele ficou 5 dias na UTI. Nossa. Então aquilo foi muito difícil. E eles não me garantiam que ele ia acordar bem, porque estava tudo muito inchado. E era com tempo, né? E eles não cedam a criança quando bate a cabeça. Então, assim, eu só pedia para Deus, devolve meu filho, e, né, que ele volte a sorrir, que ele volte a ser ele. E o restante a gente devolve, a gente recupera depois, né? Então, esses dias foram muito difíceis, porque eu tinha que voltar para casa. E na UTI, naquela época, você só podia voltar no outro dia, às 2 horas da tarde. Então, Meu assim, Deus. eu ia para casa às 5 e eu tinha notícia do meu filho no outro dia. Então, isso era muito desumano. Assim, eu só chorava. Né? Que daí quando eu desabei assim de um jeito, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada, eu ficava fissurada em passar o tempo, e aí, eu não tomava um remédio para dormir, para relaxar nada, porque se a criança agrava, eles te ligam,
Então eu ficava assim, ó, com o Aquela celular. tensão Isso, por exatamente. notícia. Por notícia, com o celular, olhando para o celular. 1h30 eu já estava lá para poder entrar 2 horas. E tanto que quando ele acordou, eu não estava lá, né? Ele acordou antes do horário da visita. E eu estava muito preocupada que ele se visse no espelho, porque ele estava muito inchado, assim, muito. Ele estava sem cinto, né? Até pedi para a gente reforçar isso para quem escuta a gente aqui, do quanto é importante o uso do cinto no banco de trás. Porque é uma coisa, ele estava com o pai dele, né, nesse dia, estavam indo para a praia, o carro capotou, todo mundo se machucou, estava todo mundo sem cinto. Mas se meu filho tivesse de cinto de segurança no banco de trás, os ferimentos não teriam sido tão graves, né? E a gente não dá importância para isso, né? Muitas vezes eu saí com meu filho sem cinto no banco de trás, muitas. Hoje, todo mundo usa o cinto. A gente vai na esquina, a gente coloca o cinto em toda oportunidade que eu tenho. Já falei na televisão, já falei na internet. Eu falo, use o cinto, porque não precisa acontecer com você. Não precisa. Você pode pegar a experiência de outra pessoa, né? E usar isso na sua vida. Até mesmo isso para você sofrer por coisas, às vezes, que, né? A gente sofre por tantas coisas. E quando tu vê um filho, assim, daquele jeito, deitado numa cama de UTI, nada, assim, eu podia ter todo o dinheiro do mundo, eu podia, sabe, nada importava, nada, assim, eu queria que meu filho ficasse bem. Então, daquele momento ali, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa de encarar as coisas de uma forma leve, mas dali em diante mesmo, eu fiquei muito melhor como pessoa. E dei mais valor, assim, para esses momentos que a gente fica em casa. Porque eu era muito de sair, eu e meu marido, a gente gosta muito de sair. E se eu ficasse um fim de semana em casa, eu ficava doente, gente, que eu queria sair, e eu comecei a dar valor para esses momentos, assim, porque de uma hora para outra eu poderia ter perdido, eu poderia nunca mais ter visto meu filho. E só de imaginar aquilo ali trouxe uma situação, assim, de pânico para minha vida. Então, assim, eu prometi que daquele momento, quando ele saísse de lá, vamos sofrer, vamos, né? Todo mundo sofre, mas eu ia ter menos dramas, assim. Eu ia sofrer, ficar triste por coisas reais, sabe? Não ia ficar mais inventando coisa para ficar sofrendo ou ficar chateada. E ia dar mais tempo, assim, meu, de qualidade. Porque o que acontece? Meus meninos estão adolescentes. Então, eles vão se afastando de você. E naturalmente, né? Naturalmente. Quando você está muito cansada, você está trabalhando, você deixa acontecer. E a gente estava nessa fase lá em casa. Ah, não quer sentar com a mãe? Tudo bem. Não quer isso? Tudo bem. E eu não deixei mais. Então, assim, nem que seja 15 minutos, eu vou lá, eu deito, eu sento, converso com um, dou beijo, paparico. Porque, cara, tu não sabe o dia de amanhã. Sim.